Vamos agora, nessa continuação, usar programação para resolver os problemas de equilíbrio líquido-vapor. Imagine que a situação que você tem lhe fornece a pressão total do sistema, que é a pressão atmosférica, e a fração vaporizada possui uma composição de 0,6 de etanol, ou seja, 60% de etanol. Vamos resolver um problema de orvalho T. Aqui a gente tem a curva isobárica com margulhos de um parâmetro da água, né, do etanol. Então, se a gente traçar as linhas de equilíbrio, nós temos que a fração vaporizada vai ser 0,6. Pelas linhas, a gente espera que a composição X ela esteja entre 0,1 e 0,2 e a temperatura seja próximo de 80 graus. Para a gente resolver isso, primeiro eu vou mostrar no Excel. O que a gente tem? Então, eu botei aqui dados de entrada do nosso problema. Então, aqui a gente tem pressão atmosférica, né? A fração vaporizada do etanol e a fração vaporizada da água, né? Aqui eu tenho os parâmetros de Antoine, tanto para a água como para o etanol. E para resolver isso, a gente vai utilizar uma função do Excel chamada solver. Essa função ela serve para resolver problemas do tipo esse aqui, onde eu preciso achar, né, qual valor que zera a minha função. Então, para ativar o solver, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente vem aqui em arquivos, mais lá no final, e opções. Dentro aqui das opções, nós vamos em suplementos, em ir, e aqui a gente vai ver escrito, né, a opção solver. Então a gente marca a opção solver, dá o OK para poder ativar o solver no Excel. Né? Ativado o solver, ele vai aparecer dentro da aba de dados aqui no final. Existem dois métodos de resolução. Tem o método 1, que é o método rápido, e o método 2, que é o método do Van Ness. Vamos fazer os dois. O método rápido, como que ele funciona? A gente vai buscar, né, resolver a relação de equilíbrio não ideal. Lembra lá da relação de equilíbrio? Que no estado ideal a gente iguala as expressões, só que aqui a gente vai usar a expressão para o estado não ideal, que é essa daqui. Então a gente tem lá que a fração vaporizada do composto I vezes a pressão total do sistema é igual a xi gama I vezes psat I. O que a gente faz é o quê? Pega esse termo aqui, a gente passa para o lado esquerdo e agora essa expressão ela fica igualada a zero. Então, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o valor de x e o valor de temperatura que fazem com que essa expressão se torne zero, que fazem com que essa expressão seja verdadeira. Ou seja, a nossa função é saber qual o valor, né, de composição e temperatura que zeram esta expressão. Então, como fazemos? Vamos lá. Então, a gente viu que a nossa resposta de composição talvez estivesse entre 0,1 e 0,2. Vamos colocar aqui 0,2. Logo, a composição de etanol de água vai ser 1 menos isso aqui. A gente viu que a temperatura está próxima de 80, então vamos botar aqui 80. Qual é o gama de etanol? O gama de etanol vai se dar por meio dessa expressão aqui na direita. Então, nós vamos ter que a pressão de saturação, né, a gente vai colocar a expressão de Antoine, que vai ser essa daqui. Então, aqui nessa célula, nós vamos colocar a função objetiva, que é essa função aqui. Então, vai ser o quê? Agora, o que vai acontecer? Nós vamos abrir o solver, na aba dados, e vamos começar a trabalhar com ele.
Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo ele é zerar essa célula e essa célula. Então, primeiro que a gente faz, a gente seleciona essa célula aqui, a primeira aqui que a gente quer selecionar, só uma. Nosso objetivo é com que essa célula seja no valor de 0. Nós queremos saber, queremos zerar essa função. Mas também não queremos zerar essa aqui. Então, para zerar as duas ao mesmo tempo, eu adiciono uma cláusula de restrição. Eu venho aqui em adicionar, né? E eu digo que eu quero que essa célula seja igual a 0. Quais são as variáveis que eu vou variar para que eu possa zerar essa função? A minha composição do etanol, e aí eu seguro o CTRL, e a minha temperatura, porque eu quero variar essas duas funções para descobrir, para poder zerar essas duas. Ao fazer isso, né, eu escolho aqui embaixo agora o tipo de método de resolução, pode deixar esse método mesmo, GRG não linear, e eu clico em resolver. E aí aqui eu clico em OK, para manter a solução do que o solver encontrou. Com isso, a gente vê que a minha composição, a minha resposta, ela é 0,15 e a minha temperatura ela é 79, valores semelhantes, né, próximos daquele que a gente estipulou que talvez pudesse ser. Então, chegamos aqui à resposta. Para resolver pelo método segundo do Van Ness, o Van Ness ele utiliza uma metodologia diferente. Ao invés de resolvermos como eu fiz no último vídeo, onde aqui no loop interno nós tínhamos a variação da temperatura e no loop externo nós tínhamos a variação da composição, o Van Ness apresenta o método inverso, onde eu começo variando no loop interno a composição e externamente eu vario a minha temperatura. Esse método do Van Ness ele acaba sendo mais estável numericamente falando para a resolução dos problemas. Então, para resolver ele, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos escolher uma aula de temperatura inicial, vamos repetir 80. E vamos preencher essas células aqui com o PSAT da água e a PSAT do etanol. Preenchido isso, nós vamos agora escolher os valores de x iniciais. Então, vou repetir 0,2 como utilizamos anteriormente. Agora, nós vamos preencher a linha com etanol, com o valor da composição normalizada. Por que isso? Nós vamos ver mais à frente por quê. Mas, repara que essa soma aqui, ela dá 1, como ela deveria dar. Porém, quando a gente atualizar os valores de x, essas somas elas não vão mais dar 1. Então, para manter o método, nós normalizamos essa soma. O que, que significa isso? Então, nós vamos dividir o valor da composição do etanol pela soma das duas composições. Como aqui está normalizado, a gente vê que ele se repete o número porque, de fato, essa soma aqui gera 1. Mas vamos continuar. Aqui nós vamos preencher com o valor do gama de etanol. Vou copiar de cima e fazer os ajustes. Repare que eu uso o valor normalizado ao invés do valor inicial. Além disso, eu vou travar o valor de temperatura da célula de temperatura para que o valor ele não varie quando eu tiver que arrastar as células. Ok, agora nós vamos começar a preencher a linha de baixo. Nós vamos atualizar o valor de x. Como que a gente atualiza o valor de x? Através dessa expressão aqui.
Repare que essa soma aqui, ela não gera 1. Por isso, nós precisamos normalizar, né, essas composições. Para fazer isso, nós vamos agora simplesmente arrastar, né, isso aqui para baixo. Como a gente já havia travado a célula de temperatura anteriormente, para calcular o gama do etanol e da água, nós vamos também simplesmente arrastar essa linha aqui para baixo. O que vamos fazer agora é selecionar toda essa linha aqui e arrastar para baixo até o final. E quando nós fizermos isso, nós vamos ver que os valores de gama, tanto da água como do etanol, eles começam a convergir para um valor, né, único, que é o nosso objetivo. Nós vamos fazer isso. Isso significa que o nosso valor de composição ele convergiu. Então, se o nosso valor de composição convergiu, significa que nós agora podemos sair do loop interno, que era da conversão da composição X, e passamos agora para o loop externo, para a conversão da água, da temperatura, perdão. Para fazer a temperatura, nós vamos usar essa expressão aqui, que é a expressão do ponto de orvalho T, onde aqui nós temos P menos 1 sobre o somatório das composições ali. E nosso objetivo é zerar essa expressão. Nós queremos saber qual temperatura zera a nossa expressão, dado que a gente já convergiu a composição. Então, nós temos a composição e agora nós só temos T como variável aqui nessa expressão. Então, nós queremos saber qual o valor de temperatura que zera a nossa expressão. Então, vamos botar essa expressão aqui. Repare que, para montar essa expressão, utilizando essa expressão matemática, eu estou pegando os valores de gama que estão lá no final, que foram os valores que convergiram na minha iteração de x. Qual valor zera essa função? Então, vamos abrir o solver. No solver, nós vamos aqui eliminar aquela restrição que a gente tinha feito do problema anterior. E vamos escolher lá. Nosso objetivo é zerar esse valor. Zerar esse valor variando o valor de temperatura. E aí nós vamos clicar em resolver. Ao clicarmos em resolver, nós clicamos em OK para manter a solução do solver e nós chegamos à temperatura, que foi a mesma do exemplo anterior. E assim nós encontramos a nossa solução, né, do nosso problema. Aqui eu estou usando o Scilab. Primeiro, eu insiro os meus parâmetros de Antoine para a água e para o etanol. E aí nós começamos a resolver o nosso problema. Eu insiro a minha composição na fase gasosa, que o problema me dá. E eu insiro a pressão do meu sistema, na linha 14. Eu preciso inserir um chute inicial para começar para resolver um problema, né? Eu preciso da minha composição no estado líquido e a temperatura do sistema. Então aqui eu insiro a minha composição do estado líquido e mais abaixo eu vou inserir a temperatura do meu sistema. Eu inseri aqui uma composição inicial de 0,5 e eu vou escolher um chute inicial de temperatura de 50 graus. Para a gente resolver isso aqui, nós temos dois loops, né? O loop interno da temperatura e o loop externo da composição. Primeiro temos o loop interno da temperatura, que a gente resolve a partir da função objetiva do problema. Nós queremos achar a temperatura que zera essa função, dada uma composição que a gente já escolheu. Então, dada essa composição inicial, qual é o valor de T que zera? Para resolver, eu estou utilizando a expressão fsolve do MATLAB. Esse solver ele vai interagir essa expressão para tentar achar qual é o valor de T que resolve essa minha expressão.
Achando esse valor de T e tendo a minha composição, eu consigo calcular a minha função gama. Com a minha temperatura também, eu consigo calcular a pressão de saturação do etanol. E com essas duas variáveis, eu consigo, através daquela expressão lá da lei de Raoult, calcular o meu novo valor de X, novo valor de composição, que vai ser um valor novo, um valor de X diferente do meu chute inicial. Aqui em K eu chamei o meu status de convergência, que é quando eu comparo o meu novo valor x1 com o meu valor x antigo, que eu comecei as contas. Então, para a minha convergência, eu determinei que enquanto essa diferença entre o meu valor antigo e o meu valor inicial não for menor do que 1 vezes 10 a menos 4, ou enquanto essa diferença de valor ainda for maior que 1 vezes 10 menos 4, o programa ele vai continuar calculando. Então, no primeiro estado, ele vai resolver, ele vai comparar essa diferença. Se não for igual, né, se eu não atingir minha convergência, ele vai assumir que o meu x1 é o meu novo x e ele vai repetir os meus cálculos novamente até que isso aqui se estabeleça como verdade. Então, se a gente botar para rodar aqui e der play o programa, a gente vai ver que aqui na esquerda, no painel de resultados, a composição líquida do nosso etanol ela passa a ser 0,15 e a temperatura do meu sistema ela é 79, os mesmos valores que a gente achou para o Excel. Como exercício de aplicação, eu queria que você resolvesse a seguinte questão.